Olá! Estamos aqui novamente, agora com uma nova playlist, que são as palestras espíritas. E hoje, o nosso primeiro palestrante é um querido amigo, Helder Viana, de Fortaleza, Ceará, que, coincidentemente, foi o primeiro que abriu a playlist dos espíritas progressistas do Brasil. Querido! Bem-vindo, Helder! Obrigado, Suzy. Hoje a gente vai tentar transmitir para vocês um pouco do nosso pensamento acerca desse momento conturbado que o Brasil vive hoje, né? Nós acabamos, os espíritos, de uma maneira geral, acabaram de ver um vídeo muito estranho de pessoas que se intitulam espíritas, falando coisas absurdas que elas nem se tocam, de fato, da vergonha que elas estão passando para elas próprias, né? Isso é decorrente daquilo que a gente vai tocar no assunto de hoje. Sim. Qual é o tema que tu trouxe para a gente hoje, Helder? Bom, o tema que eu trouxe para hoje, para a gente conversar, é a fascinação coletiva. A fascinação, na verdade, é um tipo de obsessão descrita por Kardec. E a fascinação coletiva é um tipo mais específico de fascinação que Kardec abordou especificamente nas revistas espíritas. Ele cita dois casos, um na França, outro na África. Embora, quando a gente faz uma pesquisa hoje em dia, Suzy, a gente encontra casos de fascinação como daquele Jim Jones, aqui na Guiana, eu sempre me lembro. Um caso que aconteceu no Acre, só que são casos de menor repercussão. Existem outros casos de fascinação coletiva, como descritos até no livro Nosso Lar, pelo André Luiz, acerca da Segunda Guerra Mundial. Ele narra todo o processo, vamos dizer assim, a guerra espiritual que havia, no sentido de que não houvesse a guerra, e havia um grupo de espíritos muito fortes, comandando determinados espíritos encarnados, quase que autômatos, agindo segundo a ordem desses espíritos de um, vamos dizer assim, de um quilate muito ruim, muito negativo, né? E eles funcionavam como lideranças negativas, conturbando as pessoas ao mal e a destruição. Promovendo a guerra, né? E promovendo a guerra. Promovendo a guerra. E esses espíritos, eles têm uma característica muito interessante, que é um verdadeiro assim, louvor à morte. Eles parecem que têm prazer na morte. É algo impressionante. A gente vai ver um caso, hoje, senão a gente vai ver em outra oportunidade, mas em que uma determinada rainha em Madagascar, o prazer dela era que as pessoas morressem, seus súditos morressem. Em várias situações. Eu vou depois até ler um pouco para a gente pegar os números dessas estatísticas e quanto a população daquela país, diminuiu por conta das ações deletérias dessa rainha. Que sucedeu, esse caso, o Kardec cita, né, na revista Espírita. Cita, senhora, fevereiro de 1865. A gente vai ver aqui na calma para poder não esquecer nada, que é tanta coisa. Quanto mais a gente pesquisa esse assunto, mais a gente encontra material, sabe? O material vai começando a ficar muito denso e a gente diz, o que é que eu vou escolher para conversar com vocês nesse dia, com a Suzy nesse dia, porque é muita coisa realmente, e só corrobora que essa situação existe, que nós precisamos, enquanto espíritas, estarmos atentos. Eu acho que a gente está vivendo uma agora, né, Helder? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende na Casa Espírita, lê aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, achando que a espiritualidade está preocupada em obsediar um médium. Qual o resultado disso? É muito trabalho para pouca coisa. Aí a equipe espiritual, a equipe da Casa Espírita vai lá, vai acudir aquele médium e acaba resolvendo o problema. Mas, quando você deixa de atuar no varejo e passa a atuar no atacado, que é o que essa espiritualidade inferior está fazendo, é algo muito sério, que mexe com o processo civilizatório, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É tanto que a gente vê hoje essas situações de recrudescimento do fascismo, do nazismo, em vários pontos do mundo, não é só no Brasil, na verdade, né? Daí a minha preocupação em estar estudando essa questão, porque assim, a minha função, no meu modo de ver, é alertar as pessoas. Já que eu estou lendo especificamente isso, fui atraído a ler isso, talvez pela inspiração dos amigos espirituais, então eu leio
e vou juntando aquele material, e assim, a gente não pode se descuidar do que a gente pensa e das nossas conclusões. A gente tem que estar sempre fincado na obra de Kardec. E é isso que a gente vai tentar demonstrar no dia de hoje, nesse vídeo, né? Demonstrar que Kardec já previa essas situações. Não é coisa que o Helder está descobrindo agora, está inventando a pólvora agora, depois de descoberta há tanto tempo, né? Não, a gente está só relembrando as coisas que já estão escritas. É isso. É isso aí. Vamos porque Vamos. tu tem material para bastante Olha, assunto. Eu queria começar, para que não haja dúvida, eu queria começar com uma citação de Gabriel Delany. Gabriel Delany é uma pessoa que o pai dele era amigo pessoal de Kardec, né? A mãe dele, a dona, deixa eu ver, não estou lembrando, daqui a pouco eu lembro, a mãe dele era médium das mesas de Kardec. E ele foi alguém assim que se destacou muito no desenvolvimento da doutrina espírita logo após Kardec. Ele era um pouco mais novo que Kardec. O pai dele e a mãe que eram mais ou menos da mesma época, e o filho já veio depois. Então, Gabriel Delany diz o seguinte, quando alguém diz para mim que eu estou falando bobagem sobre esse assunto. Eu digo assim, eu repito o que Gabriel Delany diz. Ele diz assim, o medo das consequências que possam resultar da discussão nunca deve deter o pensador. Jesus, esse sublime modelo, não pensava duas vezes antes de tratar os fariseus como raças de víboras e sepulcros caiados. Isso deve-se a que ele compreendia que todo aquele que não combate o erro do qual tem conhecimento torna-se responsável e converte-se em cúmplice das desgraças que esse erro pode acarretar. Então, é uma frase muito forte, sabe? Em que nos conclama a agir. A gente não pode deixar, mesmo aquela pessoa que se diz espírita e que se submete a fazer um vídeo daquela ordem, a gente tem que ter uma certa piedade dessas pessoas e tentar agir alertando para esse momento que vivem. Eu não digo nem piedade, porque eu não estou conseguindo, meu querido. Eu não consigo, mas pelo menos a gente levantar a voz contra aquilo, né? Para a gente não ser cúmplice daquilo. Né? Eu acho que o sentido do Gabriel Delany é mais esse mesmo, é da gente levantar a voz, embora a gente acabe tendo um pouco de piedade por sentir o grau de atraso que determinadas pessoas ainda se encontram, mesmo de se autoafirmando espíritas. Elas realmente não compreendem o que é a doutrina espírita. Nem sabem quem foi Gabriel Delany, nunca devem ter lido nada. Acho que nunca leram as obras de Kardec também, na verdade. Bom, essa citação que eu fiz está no livro Lei Espiritismo, de novembro de 1865, do Gabriel Delany, né? Mas vamos para frente. Kardec faz uma série de citações. Eu já falei sobre o livro Nosso Lar, né? onde existe uma preocupação muito grande no capítulo 41. Quem quiser aprofundar essa questão, o capítulo 41 faz uma narrativa e mostra que já havia uma guerra ali, e uma guerra que eu digo espiritual, que se reproduzia no nível material sobre a Terra, especialmente na Europa, que era onde iria acontecer o conflito. Bom, deixa eu ver aqui algo importante aqui que eu veja para vocês. Bom, então a gente vê aqui, há uma cidade na França chamada, deixa eu me ver aqui se eu lembro o nome dessa cidade. A gente vê já e descobre, mas o que interessa não estou encontrando agora não, mas o que interessa é Madagascar, porque se parece muito com a situação que nós vivenciamos hoje. O que é que aconteceu? Madagascar era uma ilha formada por várias tribos, 20, 30 etnias, tem o tamanho mais ou menos de Minas Gerais, uma população muito parecida com Minas Gerais hoje, né? É um país insular, é uma ilha. Até hoje, Madagascar vive uma situação assim de muita penúria, muito parecido, talvez, com o Nordeste brasileiro de 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Muita fome, muita doença, muita coisa ruim, talvez até decorrente desse processo espiritual que é citado por Kardec na Revista Espírita. Naquela época, Madagascar
era considerado um local estratégico muito importante para essas potências, Espanha, Portugal, França. Então, a França tinha especial interesse sobre essa ilha, né? Essa ilha quase continental, porque realmente é muito grande. E todas as notícias de tudo que acontecia em Madagascar repercutiam em Paris. E o meio cultural parisiense lia sobre isso nos jornais. E um dia Kardec, numa reunião mediúnica, recebe o que eu digo, ele coordenava, e foi, no caso, foi a mãe do Gabriel Delany que permitiu essa comunicação. E o espírito diz a seguinte coisa: esta noite eu vos ouvi ler os fatos de obsessão passados em Madagascar. Nós estamos estudando especificamente essa obsessão coletiva que aconteceu lá. Se o permitis, emitirei minha opinião sobre esse assunto. Essas alucinações, como as denomina o correspondente do jornal francês, não são senão uma obsessão, embora de um caráter diverso daquelas que conheceis. Aqui é uma obsessão coletiva, produzida por uma pleiade de espíritos atrasados que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, vêm por manifestações tentar perturbar os seus compatriotas, a fim de que, tomados de pavor, tomados pelo medo, né, as pessoas são movidas pelo medo, eles não ousem apoiar as ideias de civilização que começam a implantar-se nesses países onde o progresso começa a raiar. A gente já está começando a ver uma coisa parecida. Nós tivemos a era Lula, em que o país teve um grande desenvolvimento, se civilizou. E aí os espíritos se revoltam com aquilo, né? Não querem que o país progrida e se torne uma nação livre. Bom, continuando. Os espíritos obsessores que impelem essas pobres criaturas, os obsediados fascinados de Madagascar, né? Os espíritos obsessores que impedem essas pobres criaturas a tantas manifestações ridículas são o dos antigos malgaches, o povo de Madagascar, né? Que ficam furiosos, repito, por verem os habitantes dessas regiões admitindo as ideias de civilização que alguns adiantados, encarnados, têm a missão de implantar entre eles. Essa é a descrição da mensagem transmitida pelo espírito que estava presente, dando conta... Esses espíritos, desculpa, eu vou só te perguntar que eu fiquei curiosa. Eu ainda não cheguei a ler na Revista Espírita todo esse relato. Esses espíritos obsediados, eles eram levados ao suicídio, Helder? Esses espíritos obsediados... De Madagascar? Não, eles funcionavam como zumbis, como alguém autômato, como um dementado do Harry Potter. Entendeu? Alguém que estava a serviço do mal. Eles nem se davam conta do que faziam. Eu falo dos encarnados. Os desencarnados tinham um nível de consciência maior e sabiam o que queriam para aquela ilha. Nada de desenvolvimento, nada de se implantar um processo civilizatório naquele local. Essa era a ideia. Essa citação está na revista de 12 de janeiro de 1865, e foi a senhora Delany, né, que a mãe do Gabriel Delany. A mãe do Gabriel, exatamente. Aí, gente, é assim, o que é que eu poderia dizer para vocês? O caso da cidade de... Meu Deus, como é que eu perco o nome da cidade agora, nesse momento que a gente está? Mas pouco importa, viu? Porque o caso envolve em torno de 200 pessoas, o caso da França. É uma cidade perto da cidadezinha perto da fronteira com a Suíça, perto daquela Genebra. É uma cidadezinha muito pequena e teve pouca repercussão. Está aqui, Morzine, na França. Tá certo? Aconteceu entre 1862 e 1863, onde 200 pessoas foram afetadas. Mas o caso simbólico é Madagascar, porque envolveu todo um país, quer dizer, foi um processo que envolveu muito mais gente do que... A gente está falando de alguns milhões de pessoas e muitas morridas. Tenho ainda aqui, deixa eu ver aqui, o site, eu gosto de um site muito importante, que é o site Portal do Espírito. Eu não sei qual a orientação deles, progressista ou não, mas o material técnico espírita que é divulgado. Eu uso às vezes. Eles tem são muita muito bons. credibilidade, é muito... Eles são muito baseados em Kardec, é muito muito baseados na em obra Kardec. de Kardec.
Então, eles fazem a citação também de um caso que aconteceu exatamente perto da cidade de Tarauacá, no Acre, mais ou menos a meio distância entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que são as duas principais cidades do Acre. E lá aconteceu um caso muito assemelhado ao do Jim Jones, que acontece na Guiana, na sua finalização, né? Sim. Não, depois dele fazer toda essa narrativa do que aconteceu lá no Acre, embora haja um caso parecido também no Maranhão, que por acaso eu tomei conhecimento hoje, porque isso, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vai... Sim, começa a brotar. O conhecimento começa a surgir. O que vai variar é somente, assim, que eu diria, a dimensão. Sim. A dimensão do problema. Mas mesmo um caso desse que envolveu uma cidade de 200 habitantes, que 200 habitantes ficaram fascinados por uma determinada situação, já é preocupante. Bastante gente, né? É bastante gente, se tu parar para pensar. Mas, nessa reportagem, o Portal do Espírito faz uma conclusão que eu achei assim, brilhante para que a gente entenda o momento que a gente está vivendo. E eu expresse aqui com vocês, não a minha opinião pessoal, mas a opinião de um site que eu considero bastante sério. Eles dizem assim: sem sombra de dúvida, estamos diante de uma obsessão coletiva, se referindo ao Acre. Fato que já se deu em muitas partes do planeta isoladamente e agora parece tomar proporções preocupantes. A situação de doença moral em que se encontra a humanidade atual é solo propício para a manifestação de espíritos do baixo mundo astral, que aproveitam essas oportunidades para despejar no meio seus mais ignóbeis desejos, espalhando medo, a confusão, a desordem e a destruição. Tudo ficando muito parecido, né? Muito, muito. Mesmo a mesma forma, né? A mesma forma. E a gente vai aprofundar ainda a questão de Madagascar daqui a pouco. Há que se ter consciência disso, a fim de que estejamos, ele está se referindo a nós espíritas, há que se ter consciência disso, a fim de que estejamos alertas aos sinais de desagregação social que aos poucos toma conta da humanidade, que parece adormecida diante das estranhas e rápidas mudanças que se operam nela, sem reagir de forma a repudiar o mal que se alastra a passos largos. Repudiar o mal é aquela primeira frase, aquela primeira coisa que eu li sobre o Delany, onde ele diz que é nossa obrigação combater o mal, né? Sim. A situação que hoje se vê no mundo, portanto, está próxima de uma obsessão coletiva, e focos desse perigo já pode ser identificado em muitos pontos do planeta. Quer dizer, o que eu estou, na verdade, juntando uma série de... uma grande pesquisa que eu fiz para dizer, gente, nós espíritas progressistas temos que colocar nossos olhos também sobre essa questão. Hoje eu vi uma reportagem muito boa de uma pessoa, eu acho que de Alagoas, tratando a questão do que está acontecendo hoje no Brasil e fazendo menção a esse mal falado vídeo aí que nós vimos recentemente. E a pessoa tenta dar uma explicação assim que, a meu ver, caminha para opiniões pessoais. E eu prefiro tratar a coisa no nível mais técnico da doutrina espírita. Eu procuro buscar dentro da doutrina espírita. Não estou fazendo aqui nenhuma comparação, mas é porque a gente tem que, na verdade, estudar mais e perceber que, às vezes, as explicações do que está acontecendo no país já estão nos livros. A gente fica, de repente, querendo conjecturar da nossa pincelada pessoal. É por isso que eu estou evitando, hoje, nessa nossa conversa, dar minhas pinceladas pessoais, a não ser na hora que eu tento mostrar as analogias que existem entre a narrativa histórica e o que está acontecendo hoje no país. A revista ainda faz uma menção à época da vida do Cristo, dando conta de que legiões de maus espíritos já estavam engajados para indicar, vamos dizer assim, o mandato de Cristo enquanto estava conosco aqui na Terra. Gente, está um pouquinho lido, mas infelizmente não pode ser. Não pode continuar. Se tu tá com mais material, manda fundo. Pronto, e estou torcendo para que a gente consiga concluir hoje. Eu queria falar um pouco sobre o livro dos médiuns. Por favor, eu ia te pedir isso.
o que é que o Livro dos Médiuns nos fala sobre fascinação. Sim. E vamos ficar, quando eu estiver lendo aqui, vocês fiquem lembrando do videozinho de 2 dias atrás aí, que saiu na internet. Vou ler aqui o que é que Kardec nos fala sobre fascinação. Sim. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Aqui eu vou fazer logo uma parte e dizer que, na verdade, não é só do médium, é de qualquer pessoa. Uhum. No início dessa citação de Kardec, ele se refere ao médium, se refere a alguma atividade mediúnica. Mas, ao final, e eu vou alertar vocês novamente lá na frente, que ele já faz uma menção generalizada, dizendo que é qualquer pessoa, não é só o médium. Não. E pode ser coletivo também, né? Exatamente, muitas porque pessoas. Pode ser coletivo, nem todo mundo tem que ser aquele médium de carteirinha da casa espírita. Na verdade, é qualquer pessoa. Então, vamos lá, e eu vou pontuando. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e eu digo qualquer pessoa, e que, de certa maneira, paralisa-se relativamente às comunicações. Não é só as comunicações, é a qualquer coisa. O médium, ou a pessoa fascinado, não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, e eu complemento, age ou fala. Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda gente. A ilusão pode ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Vocês estão acostumados a ouvir linguagens ridículas por aí? Sim. Pois bem. Sim. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Ponto. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Uhum. Último parágrafo, porque eu também sintetizei, tá? Para poder, porque senão ia ficar um negócio puxado. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Ponto. Gente, é o resumo. Isso é muito sério. É o resumo do que a gente está vendo. Eu praticamente fico no Brasil o tempo todo. Eu fiz uma palestra aqui numa casa espírita, aqui, virtual também, e eu disse, gente, isso não é o Brasil, não. Graças a Deus que a pessoa que apresentava a palestra concordou comigo e até já me chamou novamente. Eu pensei que a partir dessa analogia que houvesse feito, nem me chamassem mais, mas graças a Deus já me chamaram, eu estou com palestra marcada. Pois bem, Kardec deixa muito claro esse comportamento anormal que as pessoas suscetíveis ao processo de fascinação se submetem. Eu, pessoalmente, já tentei tratar um médium fascinado. Esse médium, na verdade, ele tinha a seguinte situação. Ele idolatrava cegamente um tal mentor que ele tinha, de tal forma assim, que quando ele fazia um treinamento na casa espírita, ele psicografava São Francisco, Bezerra de Menezes, e ele se achava o tal, com a mediunidade, e a gente... Ele chegou ao ponto de se afastar, ele se afastou, ele não admitiu o tratamento, ele nem admitia estar doente da alma. Né? Mas aquilo era um orgulho, uma vaidade muito grande, porque nós precisamos ter, vamos dizer assim, tomadas para que eles possam plugar esses fios em nós e nós nos submetemos a essa situação. E a vaidade é uma delas, né, Helder? Eu digo assim que para as pessoas que, por exemplo, vão nos assistir, que não sabem o que é o processo obsessivo ou a fascinação, eu compararia com aquela hipnose que a gente chama de palco. O hipnotizador,
quando ele vai fazer aquele show, aquela apresentação dele, ele já está ali olhando a plateia para ver quem é suscetível ao processo de hipnose, porque nem todo mundo vai ser. Ele não vai conseguir me fazer ficar ereto sobre 2 mesas ou sobre 2 cadeiras e não cair, ou comer cebola, ou comer pimentão, coisa dessa ordem, né? Cru. Mas há determinadas pessoas que são suscetíveis ao processo de hipnose. Assim acontece com as pessoas que são suscetíveis ao processo de fascinação ou mesmo de uma obsessão qualquer. Aquela pessoa, ela tem plugs. E que plugs são esses? São as nossas imperfeições morais. É por isso que a doutrina espírita bate tanto na questão da reforma moral, de que nós devemos nos cuidar, que nós devemos orar e vigiar o tempo todo. É exatamente por isso, porque todos nós temos as nossas fraquezas. Né? A maioria dos espíritas, os mais famosos, todos reclamaram ou reclamam que um dia passaram por um processo obsessivo. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque... E tem alguns famosos que estão num processo obsessivo agora. Sem dúvida, sem dúvida. A gente olhando na serenidade da nossa alma, a gente consegue perceber isso, mas esse espírito e os espíritos que estão em volta dele não conseguem perceber essa situação, né? E é uma situação onde a gente não está aqui apontando o dedo, mas lamentando. Não, é muito triste, na verdade. Nós estejamos perdendo essa mente tão inteligente, porque eles são inteligentes, em favor do bem. Eles se deixaram levar, muitas vezes, pela vaidade, o orgulho pessoal, coisas dessa ordem, que são os pontos fracos que a pessoa tem, e daí eles chegam junto e nos pegam de jeito. E a gente tem que, todos nós, eu, você, todos nós aqui estamos o tempo juntos, todo. O tempo todo, com muito cuidado, tá certo? Quando a gente faz um estudo desse, a gente tem que dividir esse estudo com muita gente pensar. Vou submeter ao crivo de várias pessoas para ver se eu estou no rumo certo ou se eu estou divagando ou entrando por uma seara que não me diz respeito e que vai me levar a uma situação complexa do ponto de vista do meu equilíbrio espiritual. Não, essa situação que nós estamos vivendo agora é uma situação muito, muito forte, na verdade. Ela está gritando esse momento que o Brasil, falando da nossa sociedade, isso está gritando para nós, para a gente realmente tentar entender, né, sob o ponto de vista espírita, o que está acontecendo com essas pessoas, né? O que está acontecendo, o que atrai tanto essas pessoas, o discurso do ódio, e elas não entendem, e elas fantasiam na cabeça delas, né? Que não é, exatamente, que é amor à pátria, que é impressionante. Mas se você olhar, se você voltar de novo lá para o livro dos médiuns, você vai ver exatamente que está descrita essa situação. O texto que tu acabou de ler. Desvirtua completamente a verdade e ela fica selada a qualquer informação nova. A fascinação tem essa capacidade de isolar a pessoa. Ela vive dentro de uma bolha de um mundo que ninguém tem acesso. Nesse caso particular desse espírita que a gente buscou tratamento, para você ver como Deus é fabuloso, o universo trabalha de uma forma fantástica. Essa pessoa, ela acabou se afastando da doutrina espírita e virando quase um congregado mariano. Quando ele virou um congregado mariano, tudo é Maria, 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 Maria. E o que foi que aconteceu, gente? Ele foi obrigado, dessa forma, a se afastar do processo mediúnico. Compreenda? Olha a inteligência. Quando ele se afasta do processo mediúnico, começa a cura dele do processo de fascinação. Ele substitui a fascinação pela fascinação por Maria, mas a fascinação por Maria é saudável e não vai prejudicar. Incrível, né? E funciona. Tem pessoas que têm uma tendência, né, a atrair processos obsessivos para si. Né? Para si, porque... exatamente. Eu digo, isso é igual a pessoa que, por exemplo, um vento muito forte em cima de mim, eu vou estar espirrando e daqui a pouco eu estou doente. Outras pessoas podem... É uma fragilidade, né? É uma fragilidade que a gente tem, né?
Bom, gente, eu queria conversar um pouquinho mais. O principal assunto nosso aqui é realmente o país hoje, Madagascar, né? E eu queria falar um pouquinho sobre um rei que existiu por lá. Foi praticamente o primeiro rei que trouxe unidade àquela ilha e trouxe progresso e trouxe fez daquele lugar um lugar realmente importante. Madagascar até pouco tempo era colônia da França, né? Mas houve um tempo que ela estava liberta e ela passou por um grande processo. E eu quero falar um pouco sobre Radama I. Eu vou falar de Radama I, Ranavalona I. Se você há uma música do Olodum, não, Olodum, um desses dois grupos da Bahia, eu não lembro o nome agora. Vou procurar essa música e eu deixo o link nos eu comentários. vou deixar o link da música, eu vou deixar o link da música que fala essa história todinha, fala de uma forma, vamos dizer assim, romantizada e sem muito apego às verdades, mas a citação desses reis é uma coisa muito muito forte, presente. Eu imaginava que fosse algo inventado, fosse lenda, mas não é lenda, essas pessoas efetivamente existiram. Então, Radama I, olha a descrição. Foi o rei de Madagascar desde sua unificação em 1810 até sua morte em 1828. Ele foi o responsável pelo início da modernização da ilha e fez acordos diplomáticos com potências europeias, como Reino Unido e França, o que deu a ele o epiteto de O Grande. Quer dizer, foi alguém que unificou primeiro a ilha e trouxe progresso para a ilha. Sim. O progresso, assim como a gente erguer a bandeira da paz, do bem, a gente ganha inimigos naturalmente. E na hora que esse rei resolveu trazer progresso para aquela ilha, os países, ele falece e assume a sua esposa, Ranavalona. Foi rainha de Madagascar. Olha a história, gente. Foi rainha de Madagascar de 1828 até sua morte, sucedendo seu marido, Radama I. É muito lembrada por seu exacerbado nacionalismo e autoritarismo, frente às potências europeias e a seu próprio povo. Olha a descrição. Ela também foi responsável pela queda drástica da população malgache, que em menos de 20 anos decaiu de 2 milhões para 750 mil. Nossa! Alguns historiadores... Extermínio. Alguns historiadores afirmam que a população tenha diminuído até chegar em cerca de 130 mil pessoas na ilha, de 2 milhões para 130 mil pessoas. Tudo isso se deve às suas guerras e leis autoritárias, que dizimaram a população do país. É um genocídio. Né? Um genocídio. E ainda tem mais sobre ela, eu tenho mais história aqui sobre ela. Ranavalona, que aterrorizou o país durante 33 anos, perseguindo cristãos, expulsando estrangeiros, executando os rivais políticos e trazendo de volta o costume de matar bebês nascidos em dias considerados de pouca sorte. Meu Deus. Perceberam o que foi a tragédia que esse país passou? A tragédia foi tão grande, gente, tão grande, que até hoje essa ilha não conseguiu. É uma ilha belíssima, de um povo maravilhoso, mas até hoje eles não conseguiram se reerguer. É como se eles tivessem uma nuvem de sombra coordenado por aquela que seria a rainha, né? A rainha atraiu para todos ali aquela nuvem. A morte dela foi em 1861 e ainda hoje o país sofre os efeitos da sua gestão. É por isso que a gente tem que ter extremo cuidado com, vamos dizer assim, pessoas que idolatram a morte. Com pessoas que idolatram a morte, com pessoas que, numa determinada caçada que ela quis fazer, ela convocou 50 mil pessoas para uma caçada de, não me lembro qual animal. Voltaram em torno de 10 a 15 mil pessoas. 35 mil pessoas, pelo menos, morreram numa expedição que ela criou, não sei qual objeto. Sádico. Então, assim, a gente está vendo aí, nessa narrativa, uma analogia muito grande com o que acontece no nosso país, mantidas as devidas proporções, porque hoje o Brasil tem uma Constituição que, de qualquer, bem ou mal mexida, bem ou mal remendada, ela está lá presente e ainda garante um certo ordenamento jurídico e um certo ordenamento democrático.
Mas, senão, nós estaríamos na mesma situação. Talvez tivéssemos iniciado uma guerra com a Venezuela sem razão nenhuma, né? Ou coisa dessa ordem. Então, conclamo assim, a todos os espíritos a refletirem sobre essa questão. Nós precisamos realmente pensar, estudar mais e perceber que a história só se repete. A gente não está inventando algo novo. E nem a espiritualidade inferior, que faz seus planos, né? Não sei se Kardec, mas eu lembro que, do jeito que existem as organizações criminosas aqui no plano material, as organizações criminosas no plano espiritual. Sim. E eles estão tramando o tempo todo. E você, são audaciosos. Eles são audaciosos. E, de repente, você está envolvido numa trama dessa e nem se dá conta, porque esse plano está no mundo invisível e nós estamos aqui sem saber que estamos participando. De repente, eu sou vítima de um processo obsessivo e começo a expor um determinado comportamento ridículo, um comportamento que não diz respeito nem à minha própria história, porque se eu tenho uma história dentro de uma casa espírita, eu tenho uma história, inclusive, comportamental, e, de repente, eu assumo um comportamento esdrúxulo, sou capaz de achar lindo determinado linguajar absurdo, e eu sequer tenho vergonha dessa situação, quando eu deveria, na verdade, ter vergonha, né? Porque o que a gente percebe hoje em dia é que essa situação fez descer a régua moral do país. Então, hoje, as coisas mais absurdas se tornaram admissíveis entre determinadas bolhas de pessoas que estão por aí, inclusive dentro das casas espíritas. É muito triste, na verdade, muito triste. É muito triste. Eu fico muito feliz, eu acho que falei isso já para você em certa ocasião, acho que não sei se foi ontem, mas eu fico muito feliz que a casa espírita que eu estou hoje frequentando, ela está se arejando. Ai, que bom, Helder. Do ponto de vista das ideias, sabe? E eu quero crer que não é um passo largo, mas é um passo pequeno na direção certa. E isso é o que importa. Ao mesmo tempo, a gente vê determinadas casas espíritas aqui na nossa cidade, em Fortaleza em particular, onde eu vejo, na verdade, essas casas espíritas mergulhando numa situação quase que irreversível. Aqui na minha cidade tem também algumas assim. Fica difícil, né, para elas se reconstituírem moralmente, porque elas foram ao fundo do poço e a gente pensa que chegou no fundo do poço e ainda tem um subsolo. Né? Temporão. Temporão. E aí você fica, meu Deus, como isso é possível acontecer? Você entra na timeline de uma determinada casa espírita, os absurdos que você vê são inacreditáveis e inaceitáveis para quem se afirma espírita. Para mim, quem é espírita é cristão. Uma tragédia. E supostamente seguimos Jesus e com um comportamento próprio de uma pessoa assim, de um nível espiritual muito baixo. E pessoas eu acho, Helder, que junto com esse processo coletivo de obsessão, que é claro, é uma coisa assim que está posto na nossa frente para a gente olhar, não tem nenhum subterfúgio, é uma obsessão coletiva assim escrachada. Junto com isso, máscaras caíram, muitas máscaras caíram, de pessoas que sempre tinham aquela coisa estranha dentro de si. E agora, com esse processo todo, né, aflorando, obsidiados, fascinados, mas se sentindo atraídos e com muita afinidade com o líder genocida. Então, muitas máscaras caíram e vai ser muito difícil essas máscaras serem colocadas novamente. Na verdade, a gente tem que voltar lá para o Evangelho e lembrar do que Jesus nos disse. Né? Jesus disse que era necessário separar o joio do trigo. Mas ele disse que depois que o joio já está espalhado no trigo, a gente tem que deixar o joio crescer junto com o trigo, porque senão, se você tentar arrancar, vai junto o trigo e você perde tudo. Perde tudo. O joio não produz nada, o trigo sim.
Aí, o que é que Jesus diz? Que após a colheita deve ser separado o joio do trigo, aquele joio todo deve ser enfeixado e jogado ao fogo. Isso é uma linguagem simbólica, evidentemente, mas hoje o que a gente está vendo é essa separação do joio do trigo. Muitas pessoas, eu vou ser um pouco modesto. Muitas pessoas privavam do meu convívio. E eu acho que não se faziam merecer nesse sentido, porque eram pessoas de uma frequência vibratória, de um padrão moral muito baixo. Agora só a gente elas vê, né? Se disfarçavam na nossa frente. Se disfarçavam na nossa frente. E hoje elas perderam, inclusive, a vergonha de serem homofóbicas, de se assumirem fascistas na minha frente. Coisas dessa ordem. Eu entendo assim que eu não tenho que conviver com a pessoa nesse estado. É por isso que há a necessidade da separação do joio do trigo. Não sou eu que estou querendo ser melhor do que ninguém. Eu preciso respirar uma atmosfera mais leve. E, às vezes, a atmosfera, na presença de determinadas pessoas, se torna tão pesada que a gente tem dificuldade, aquilo faz mal para o nosso corpo físico. E a gente precisa realmente se afastar do joio, porque fica difícil. Então, a explicação de Jesus, quando eu li várias vezes isso aí, para mim, puxa vida, qual o sentido disso? O que é que Jesus queria nos dizer nesse momento? Exatamente. E vem a explicação. E, para mim, ela veio dessa forma. É o joio se separando do trigo. E como isso vai acontecer na prática, no futuro, eu não sei, sabe? Eu não sei se essas pessoas vão se dar conta do mal que fizeram, das escolhas erradas que fizeram, ou se vão continuar nesse processo ilusório, né, até seus últimos dias, sem que tenham se autorresgatado desse processo tão infame que é esse processo de fascinação coletiva, como eu vejo. É como eu disse a você, eu não guardo nenhum rancor, nenhuma raiva dessas pessoas, absolutamente. A gente só lamenta, né, que perdemos tantos contatos, eu digo contatos porque, na verdade, não sei se eram amigos, nós perdemos muitos contatos que de qualquer forma, nos ajudavam a viver, a conviver com essas pessoas, né? Porque a convivência é muito importante, a gente está aqui para aprender. Mas chega uma hora que a gente diz assim, como a gente encontra na maioria dos livros espíritas, quando sai aquela equipe de um local muito bom para fazer um resgate. A gente só resgata a pessoa quando ela quer. Se ela não quer, no dia que alguém pedir que eu estenda a mão para resgatar alguém, eu farei isso sem perguntar por quê. Agora, eu não preciso conviver diariamente com pessoas que acham certo a escravidão. Vou contar um negócio para ti que é muito interessante. Hoje eu estou conversando com a Michelle, minha esposa, e lembrei, eu estava em Ouro Preto, num passeio, um determinado passeio, tinha um guia da cidade. E esse guia, naturalmente não, era de pele escura e cabelos bem crespos. E com o guia, a gente sempre faz muita amizade, vai conversando ali. Aí ele chegou para mim, para Michel, e disse assim, Ouro Preto nos faz voltar até a época da escravidão e tudo mais. Ele disse assim, bom mesmo era o tempo da escravidão. Aí eu olhei para a Michelle olhou para mim, a gente olhou para ele. Escravidão? Eu quase dizia, você seria escravo nessa situação, mas ele não se via negro, ele se via servido por muitos escravos. Ele disse, era bom porque eu poderia ser servido por muitos escravos. Então, gente, a gente esqueceu isso porque foi uma coisa tão icônica, né? Parece muito aquela situação do secretário que tem aí no atual governo. O secretário da Camargo, alguma coisa assim. Da Fundação Zumbi, né? Da Fundação Zumbi dos Palmares, Sérgio Camargo. Pois bem, se sente branco e se sente assim, e é um autoritário sem fim, né? Então, assim, ele olha os negros com repugnância. Ele não se enxerga negro, né? Não.
É algo realmente patológico, que precisa muito triste. Um tratamento muito intenso para ver se ele se recupera. Queira Deus que ele possa realmente, em algum momento, cair em si e perceber tanta bobagem que tem feito e tanto desserviço que ele tem causado à humanidade como um todo. Porque não é só a ele, não. Ele prejudica toda uma coletividade. Sim. Na medida toda que uma luta ele está prejudicando. Toda uma luta, sem dúvida. Mas, minha amiga, era mais ou menos isso. Querido, eu estou muito satisfeita, eu estou muito feliz com essa nossa primeira palestra virtual do canal. Eu acho, Helder, que esse tema, talvez até mais adiante a gente tenha que voltar nele novamente, porque no outro enfoque, falar de outras coisas, falar da obsessão, falar de médiums especificamente, porque tem assunto para muita coisa, sabe? Tu conseguiu fazer um corte maravilhoso hoje. Eu acho que hoje tu conseguiu abrir os olhos de muitas pessoas, muitos espíritas que vão começar a olhar para determinadas manifestações e vão começar a perceber, gente, mas esse pessoal está fascinado. Esse pessoal está fascinado. Esse pessoal perdeu a noção da realidade. Né? Então, a ideia era exatamente essa, porque foi maravilhoso. Eu não trouxe nada de novo. E aquilo que eu disse no começo, que já vi alguns espíritas, pessoas muito boas, por sinal, tentando dar explicações para o que está acontecendo, mas são explicações no campo da opinião, não são explicações no campo da própria doutrina. E o que eu quis trazer foi a própria doutrina explicando o que está acontecendo hoje no país. Não, perfeito, foi perfeito. Sabe? Eu acho que tu trouxe uma visão assim clara, sabe? Um quadro completamente claro. E eu agradeço de coração, Helder, porque eu acho que isso que a gente fez agora foi realmente um trabalho espiritual e que todas as pessoas que nos escutem depois, que te escutem, que vão escutar essa palestra depois, possam ser tocadas e possam entender o que esse nosso país está vivendo. Porque sem dúvida. Deixa eu te dizer, depois que eu fiz toda essa pesquisa, porque isso exige muitas horas de reflexão e pensamento, depois que eu compreendi essa situação, eu, pessoalmente, meu coração ficou mais confortado para entender esse momento em que nós estamos inseridos, porque, embora eu não comungue do que está aí hoje a nível governamental, mas a gente acaba, de um jeito ou de outro, nós acabamos envolvidos nessa situação. E a gente, sem compreender a situação que a gente vive, é muito difícil. Muita angústia, né? Quando a gente compreende, eu fiquei mais aliviado. Até nas nossas orações, a gente pode começar a pedir para que os bons espíritos envolvam essas pessoas que estão fascinadas, né? Porque eu acho que a gente começa a criar um movimento coletivo, né? de prece em prol desses que estão fascinados. Quem sabe, né, Helder? Quem sabe um ou outro consegue se livrar disso, consegue abrir os olhos e se desplugar dessa dominação espiritual, né? Querido, que maravilha! Estou muito feliz, e eu acho que a gente vai ter muita coisa pela frente. E tu sabe que tu é sempre bem-vindo e, de repente, a gente pode combinar um outro assunto para uma próxima palestra virtual e a gente vai continuar. Tá bom, querido? Fica com Deus. Um grande abraço, um abraço da Michele e a gente se encontra, tá? Fiquem com Deus também. Tudo de bom. Obrigada, viu?